Shabbat Shalom, Hag Pesach Sameach. É com grande alegria que nós ouvimos as notícias logo pela manhã a respeito do Seder de Pesach. É uma alegria quando a casa consegue entrar na cadência de Adonai e conectar os céus e a terra de uma forma simples, de uma forma leve, sem nós carregarmos o peso e o fardo que o homem coloca sobre as coisas de Adonai. Bom te ver, Rafa. Bom te ver. Ontem, quando eu assistia o serviço de Pesach em casa, com a Amós, eu tive a nítida sensação de que o Seder durou 20 minutos. Foi tão leve, foi tão prazeroso poder acompanhar o Seder, que em outras épocas parecia uma celebração interminável, né, Leomar? Que ia se arrastando, não porque Pesach é pesado, mas porque nós éramos pesados para Pesach até então. Essa que é a grande verdade, né, Leo? O peso quem coloca somos nós, quando desordenados queremos fazer aquilo que Adonai bota em ordem, né? E aí fica a luta entre o que vem de Adonai e o que vem do homem, e muitas vezes o mandamento ele é prejudicado de chegar a nós da maneira como Adonai aguarda que chegue para nós. Mas ontem foi muito bom. O Halel na rua, eu consegui ouvir 2 pontos dele. Eu estava colocando o Amós para dormir e foi muito bonito ouvir o som do Halel. E muito interessante que ontem havia uma outra espécie de manifestação pública na cidade que não conseguiu alcançar os céus da maneira como o Halel desta casa fez, por causa do problema que nos foi colocado no início da semana, a falta de identificação com o momento que nós vivemos. Nós podemos ter a melhor banda, o melhor coral, os melhores músicos, os melhores regentes, se a nossa identificação com o tempo que nós vivemos de Pesach, né? Eu estou falando de Pesach, propriamente dito, não estiver alinhado com Adonai, não atinge o patamar e a elevação que os céus aguardam quando você reconhece Pesach dentro daquilo que identifica Pesach com a Torá. Ontem havia exatamente este contraponto na cidade. Havia um Pesach sendo anunciado alinhado com a Torá em toda a sua identificação, e uma Páscoa anunciada de forma desordenada e desalinhada. Então nós vemos nitidamente o peso que Adonai ele reconhece cada movimentação. Porque 1 Coríntios, no capítulo 3, eu aprendi isso em 2013, lá em Jerusalém, quando diz assim que toda obra que é levantada em nome do Eterno, ela vai passar pelo fogo para ser provada. Não tenham dúvidas de que, por mais que nós venhamos a nos esmerar nisso, nós passaremos pelo fogo para sermos provados se aquilo que nós dizemos está em linha com o que a palavra de Adonai exige de nós. Mas foi muito interessante que eu vim para cá hoje. Falei assim, como é que eu vou começar o assunto? Porque Pesach para nós começou no primeiro dia dessa semana, quando o ensino da parte de Adonai veio de forma franca, clara e dura, no bom sentido, para nós. Quando ele fala do osso da Queará no início da semana, tem uma Queará? Tem, né? Aquele ossinho ali, simbolizando o carneiro pascal, o cordeiro pascal. E veio um grande ensino da parte de Adonai para que nós fizéssemos, pastor, eu acredito, aqueles ajustes finos para o final. Né? Porque nós estamos vivendo Pesach há quantos meses já na casa, né? A Pesach está sendo trabalhado, está sendo programado, foram feitas reuniões, preparações, os meninos da música, a cozinha, o pessoal da logística. Pesach não começou de ontem para hoje, né? Mas o ajuste final vem, né, Leomar? Normalmente na proximidade, né, pastora, da festa. E eu já falei isso uma vez, e essa casa, quando lá no passado não conseguiu se ajustar, teve que celebrar Pesach Sheni. Por uma vez na história da casa, a falta de ajuste uma segunda vez, um mês depois. Mas quando a pastora Sandra veio aqui à frente falar do agradecimento dela à casa em si,
quando ela fala, olha, duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas foi o não desperdício do alimento. O cálculo é de menos de 1%, né? Porque de 200, né, 2 foram considerados desperdício, 210 foi um pouquinho menos de 1% de desperdício. O objetivo é 0, né? Mas nós chegamos bem perto dele, e glórias ao Eterno por isso. E o segundo ponto foi quando a pastora Sandra falou assim, que a ausência das crianças. Aí eu entendi por onde eu devia começar o ensino referente à peça. Quanto à questão que foi dita a nós pais, lembrem-se de um detalhe. Quando nós celebramos peça em comunidade, aqui na casa do Eterno, a responsabilidade é do rito sacrificial ser cumprido. O rito pedagógico, o rito memorial, que é mandamento da mesma forma, é para ser cumprido dentro dos lares, tá? Você tem que fazer o seu filho te perguntar Manishtaná, Halaila, Hazé, Halilot, dentro de casa, para começar. E dentro de casa você vai ensinar. Nós comemos asmos porque saímos às pressas do Egito. Nós comemos ervas amargas, mergulhamos elas nas águas para lembrar da escravidão, do sofrimento, do período de dor que Adonai fez o nosso povo e nos faz passar no Egito. E nós estamos eretos marchando porque o nosso descanso não é que isso começa dentro de casa, pastor. Então, eu acredito que nós pais vamos alcançar esta maturidade que a senhora colocou quando dentro de casa isso estiver em ordem. Quando nós sentarmos com os nossos filhos com uma simples queará em casa e dizermos, filho, esta é uma queará de peça, e ele nos perguntar, por que nós celebramos este rito? Como o Êxodo capítulo 12 diz que eles vão nos interrogar. E aí nós vamos falar dos 3 princípios de peça. Peça, matzá e maror. É o tripé que se apoia, peça e sustenta toda a celebração. Só que, quando a pastora Sandra fala do desperdício, ela me deu toda a entrada para abordar o assunto tão delicado que a gente precisa abordar. E eu não vou ter pressa, tá, pastora? Se precisar continuar à tarde, nós vamos, porque a ordem de Adonai é que nós abramos a nossa boca e deixemos de ocultar aquilo que durante 2000 anos está oculto a respeito do ensino da Torá em meio àqueles que dizem amar Adonai. Foi esse o recado de Adonai, né, a base do recado que gerou todo o ensino do primeiro dia da semana pela manhã, no domingo. Quem não assistiu, pega o link. Quem não tem, peça ao Leomar, ao Léo Rodrigues, ao Ulisses, a mim, a qualquer homem que tiver o link, a qualquer mulher, assistam para compreender qual é a base desta questão que foi colocada. Acabou o tempo de nós nos acanharmos e mantermos, entre aspas, em oculto, em suspenso ou subliminarmente o ensino bíblico da violência feita ao texto sagrado da Torá. Não é só de peça, mas peça é o ponto de partida dessa história, para que nós não sejamos considerados culpados por não ter ido ao fronte de batalha. O Eterno diz que maldito é aquele que recua a batalha à porta, que faz a batalha recuar à porta. É tempo de uma marcha contra um sistema, contra um ensino que tornou o texto sagrado uma prostituta. Tornou o texto sagrado uma mulher violentada sexualmente. Foi essa a base do ensino de Juízes capítulo 19, que nós vamos ter que voltar um pouquinho nele, porque nós vamos pegar este ponto de partida para entender o que é esta violência sobre o texto sagrado e aprove Adonai usar peça para esta marcha. Eu não preciso nem dizer que, como peça abre o calendário festivo da Torá, as festas bíblicas se iniciam ao 14 de Nisan, ao pôr do sol. Eu não preciso nem dizer que o que vai reger as celebrações das festas esse ano é a verdade quanto à adulteração do texto sagrado. Acho que ficou bem claro para a gente isso. Mas eu queria entrar numa questão com vocês, que antes do osso, que é o símbolo da identificação dos amantes de Adonai e a sua palavra, o osso simboliza que, qualquer seja o tempo daquele que adere a Adonai e aos seus mandamentos, permanecerá uma identificação inquebrável
entre o amante e o amado durante todo o tempo de existência. E é Pêssah que anuncia isso. Observa um detalhe. O rito pascal narrado em Êxodo capítulo 12 foi o ato inaugural que memorizou dois fenômenos, a escravidão e a libertação dos hebreus. Do cativeiro físico e espiritual promovido pelo Egito ao longo de 400 anos, em que os filhos de Israel habitaram a terra dos Mizraim, Egito. Entenda que, quando nós olhamos o rito pascal feito na atualidade, nos últimos 2000 anos, nós só vemos uma referência a uma libertação promovida por Jesus. Eu vou falar bem aberto com vocês. Não se lembra do tempo do pecado, porque segundo esta distorção da visão judaica da Bíblia Sagrada, porque ela é judaica, nós temos que lembrar primeiro da escravidão, para depois adentrarmos a uma liberdade. O Cristo dos últimos séculos é um Cristo que te faz enxergar a liberdade. Porque como ele fez todos os serviços que a Torá nos manda fazer em nosso nome, segundo a voz cristã ensina, nós não temos que olhar mais para o passado de manchas e pecados que nós tínhamos. Quando o primeiro passo de Pêssah é comer o carpaz, o hazeret e o maror. Na memorização de uma escravidão física e espiritual. Então aqui já começa os caminhos se divergindo. Esse rito de Pêssah da Torá, não o Pêssah moderno, o Pêssah da Torá, ganhou o status de memorial através de uma mitzvah, de um mandamento, que institui a guarda da data, o 14 de Nisan ao pôr do sol, em perenidade. Nós vamos entender isso melhor. As celebrações dos Pessahim, das festas de Pêssah, que se dariam a partir do primeiro Pêssah, se tratam em parte da recordação deste dia singular na história do povo judeu. Então, também ficar no rito de memória é uma distorção da Torá. Se você só ficar na memória de que os seus antepassados na fé, ou os próprios antepassados físicos, para quem tem ascendência judaica, ou para quem é judeu propriamente, de sangue, falando de sobrenome, que é o menor dos valores dados ao reconhecimento de um judeu, você cumpre em parte, mas você cumpre uma mitzvah. A Páscoa atual não cumpre mandamento nenhum. Se você ficar no memorial, você cumpre parte do mandamento. Ele é incompleto. É como se você pegasse o cordeiro pascal, Leomar, cortasse ao meio e só queimasse ao fogo, pastora, metade. Memorizar a promessa de Adonai e seu cumprimento é uma forma atemporal de nos conectarmos com aquele exato momento nos dias de hoje. Sim, Pêssah é uma mitzvah vinculada a uma espécie de mística que tenta traduzir o domínio de Adonai sobre o tempo, os ciclos e as eras. E assim ele estabeleceu para Israel. Êxodo 12, versículo 1 e 2. Eu vou ler em outra tradução para vocês. Adonai fala a Moisés e Arão em terra de Mizraim, Egito, assim: essa lunação é para vós, cabeça das lunações, a primeira para vós das lunações do ano. Observe que tornar o rito pascal memorável e ascendê-lo a um nível de mandamento começou pela instituição de um tempo desconhecido naquela era que eles viviam no Egito. De fato, aqui há uma espécie de hiato na narrativa. Vem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono golpe sobre o Egito. Entre a nona e a 10ª praga, Adonai faz um hiato, estabelece a mitzvah de Pêssah, para depois golpear os primogênitos do Egito. Guarda isso.
claramente vemos uma intervenção divina sobre a observância humana a respeito do tempo. Um sinal que se estabelece e que conecta o céu com a terra. Antes de dar o golpe fatal no Egito, ele diz assim, para vós, a cabeça das lunações é esta, 14 de Nisan ao pôr do sol. Por que ele faz isso? Se nós não nos identificarmos primariamente com a noção de tempo criada e estabelecida por Adonai, eu não me identifico com o osso, eu não me identifico com as ervas, eu não me identifico com a matizá, muito menos com a taça de vinho de Pêssah. A primeira coisa que ele remove de dentro do hebreu é a noção de tempo criada pelos egípcios. Eu vou explicar por quê. No Oriente Antigo, era costume celebrar a chegada da primavera no mês de Nisan. Já era natural ao povo do Oriente Médio celebrar a primavera, o término do inverno, com a chegada do mês de Nisan. Isso não era nenhuma novidade para egípcio, para os persas ali daquela época, babilônicos, absolutamente não era novidade. Uma espécie de ano novo na antiguidade. Chegava a primavera, celebrava-se um novo tempo, porque o inverno acabava. Observado por todos os povos. Dessa forma, o primeiro nascer do sol do mês de Nisan, 1º de Nisan, ao nascer do sol, deveria marcar o início de um novo ciclo anual, após a última lua minguante deste tempo. Olha o que Adonai faz para constranger Israel dentro do Egito. Habitualmente, ele pega o cronômetro egípcio que iniciaria o novo ano ao nascer do sol do 1º de Nisan, e ele antecipa o ciclo de ano novo para a lua nova que o antecede. Ele puxa para algumas horas antes o patamar de referência de virada de tempo. Então ele fala assim, vocês não marcam tempo como os egípcios. O sol não vai ser o seu marco de tempo, porque isso não me identifica com a criação. É isso que ele está ensinando a Israel em primeiro ponto. A chegada da lua nova do mês de Aviv, ou mês de Nisan, trouxe mudanças para o povo de Israel no que diz respeito à observância de tempo costumeira do período egípcio. Nessa época, os hebreus seguiam o rito egípcio, de mudança de ciclos diários e mensais a partir da aurora de cada dia, mas sendo o calendário egípcio lunar, como viria a ser o hebreu após o êxodo. Ou seja, mesmo que a contagem dos tempos egípcios fosse a lua, o marco de início era o sol. Um problema, eu conto pela lua, que tem uma forma, um jeito de se manifestar no universo, mas eu vivo por meio do sol. Aqui começa a confusão. Adonai traz a referência, puxa para ele e ele vai mostrar de onde vem este patamar de observância. Dessa forma, podemos concluir que dentro do rito egípcio habitual, se Pêssah não tivesse sido observada dentro de um tempo específico de Adonai, ela deveria ter sido celebrada na manhã do dia 15 de Nisan. 14 de Nisan, o pôr do sol, que é Pêssah, na Torá, é a transição do pôr do sol do 14 para o 15, correto? Se nós fôssemos observar dentro do rito de mudança de dia que os egípcios e os povos daquela época faziam, nós iríamos celebrar Pêssah na manhã daquilo que já seria o dia 15 de Nisan. E Adonai diz, ao 14 de Nisan, ao pôr do sol. Ele traz treva para ser luz para o seu povo. Nós não poderíamos associar o raiar do dia, uma luz física estabelecida para todo o universo, como a luz que nos tirou do Egito. Nós precisaríamos enxergar uma luz em meio às trevas para reconhecer que foi o braço e a mão de Adonai que nos retiraram do Egito. Esse, Leomar, foi o ponto de partida da retirada do Egito de dentro de cada hebreu. Não é Israel que sai do Egito. Adonai arranca o Egito de dentro de Israel.
Antes mesmo de lançar o 10º golpe no Egito, Adonai, o Senhor dos tempos, deixa uma assinatura particular no memorial de Peça. Ele se torna aqui para Israel. A sua identificação como Israel aqui começa por ser Senhor dos ciclos de Israel. Ele é Senhor dos ciclos de Israel. Olha o capítulo 12 de Shemot, Êxodo, verso 14. Olha como que ele estabelece o memorial de Peça. Este dia será para vós um memorial. Vós o festejareis, uma festa para Adonai em vossos ciclos. Adonai é dono do ciclo dos hebreus a partir de agora. Regra de perenidade. Vós o festejareis. É permanente, é eterno a dependência de um ciclo de vida que emana de Adonai. Eu não posso considerar que são os fenômenos físicos sobre a face da terra que geram sustento da vida sobre a terra, sem antes reconhecer o domínio de Adonai sobre estes fatores sobre a terra. Por que eles adoravam o sol? Porque eles reconheciam que o sol gerava vida sobre a terra. A água brotava gelo, ou seja, degelavam as geleiras. A terra se tornava fértil porque o sol evaporava a água e trazia água sobre a terra para se tornar fértil. Adonai viu este patamar humano de observância de sustento da vida e disse: não, eles têm que reconhecer que eu estou sobre estas coisas. Pois não, Léo, é interessante que isso é tão verdadeiro que no capítulo de 2 Samuel, capítulo 11, diz assim, ó: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra. Quando é que eles saem à guerra? Na primavera. Isso. Enviou Davi a Joabe, e ali você conhece o texto. Mas é muito interessante o texto, quando ali Adonai estabelece uma vitória por causa dessa... ele vai falar claramente numa guerra aqui, por causa dessa confusão com o tempo. Aqui em 1 Reis, no capítulo 20, com o rei da Síria, olha aqui, ó, versículo 21, do capítulo 20 de 1 Reis. Saiu o rei da Síria, de Israel, destruiu os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, fortalece-te e atenta bem para o que hás de fazer, porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Ele tinha o tempo como o início da primavera. Ele vem e vai... Amanhã do 1º de Nisan era o marco de tempo dele para reconhecer o início do programa de batalha. Olha o que o texto: os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas, se pelejardes com eles na planície, por certo seremos mais fortes do que eles. Olha a distorção terrível. E Adonai vai corrigir isso aqui. É isso que você está falando. A primeira identificação de Peça, a gente sempre se pega a data. A data associada à mudança de referência de início da data. Não é amanhã. Isso. É a lua na noite anterior à manhã. Então Adonai traz para ele aquilo que não é, para tornar o homem dependente dele. E nós vamos ver de onde nasce isso daí. E muito interessante, pastor, que quando você olha as 4 datas do calendário judaico, que são consideradas como Ano Novo, nós temos o Rosh Hashanah, né, o 1º de Tisri. Nós temos o 1º de Elu, que é o Ano Novo dos animais, né, chamado dos rebanhos. Nós temos a celebração das árvores, o Rosh Hashanah Lailanot, né, que são Tu B'Shevat. E nós temos o 1º de Nisan, que é conhecido como Ano Novo religioso e Ano Novo dos reis. Porque era nesse período que eram ungidos e assumiam-se os cargos os novos reis de Israel. Entende a relação de Yeshua com Peça? Essa é a relação. Ele poderia ter vindo em qualquer festa se manifestar, porque todas as festas falam do rei de Israel. Mas ele vem na festa que o Ano Novo, que sucede esta festa em 2 semanas, Peça e 1º de Nisan, são 14 dias de diferença, são marcações de tempo que inauguram tempos de reinados.
Por isso que vocês vão ver que a casa ajustou a Hagadá de forma tão detalhada que nós não tomamos a quarta taça. Porque o reinado ainda está de pé. Ele começou a reinar sobre nós há 2000 anos atrás e o reinado ainda está de pé. Não tomareis a quarta taça até que se estabeleça o reino de Elohim. Eu hei de reinar sobre vós. Ele está em reino. O tempo é do reinado messiânico desde que ele se estabeleceu em Pêssara 2000 anos atrás. É íntima a relação. Adonai começa a arrancar o Egito de dentro do coração de cada hebreu a partir da mudança da referência do tempo, tão habitualmente absorvida por Israel no Egito. A presença da lua nova do mês de Nisan mudaria não só o marco de tempo de Israel, mas a história, presta atenção nisso aqui, a história de um povo apoiada sobre uma promessa que aguardava cerca de 500 anos para se cumprir. De que promessa é essa? Gênesis, capítulo 15, a promessa dada a Abraão, do verso 5 ao verso 17. Não só era um problema de tempo, como uma referência de que esse tempo se cumpriria, porque se apoiou 500 anos de esperança na promessa feita a um homem. Abre lá, Gênesis capítulo 15, verso 5. Acompanhe que eu vou ler numa tradução diferente aqui, porque ela fica mais íntima das Escrituras Sagradas para nós compreendermos. Verso 5, Gênesis 15, 5. Ele o faz sair até fora e diz: olha os céus, quantas estrelas se pode contá-las? Diz-lhe, tal será a tua semente. Ele, Abrão, adere a Adonai. Guarda isso, adere a Adonai. E lhe foi tido em conta de justificação. Ele lhe diz: eu, Adonai, te fiz sair da terra de Ur, para te dar esta terra, para que a herdasses. Abrão diz: Adonai, Adonai, como saberei que hei de herdá-la? Ele lhe diz: toma-me uma bezerra trienal, um caprino trienal, um carneiro trienal, uma rola e um passarinho. A todos eles toma, secciona-os ao meio e distribui cada seção ao lado de sua metade. Mas o pássaro, ele não o seccionou. A águia desce sobre os cadáveres. A palavra águia aqui é uma palavra plural, traduzida no singular, porque fala da reunião de nações que viriam sobre a promessa de Abraão, querendo destruí-la. Lembra da águia dos profetas lá? Que vai se levantar uma águia do norte. Guarda isso. Avrã as expulsa, a Torá, ela repele as aves. O sol declina. Qual é a hora da promessa feita a Abraão? É de manhã, quando o sol aparece, ou é quando o sol se esconde? Na hora do pôr do sol. Então ele tira a promessa dos egípcios de viração de um ciclo de manhã e traz para a noite de Pêssar, porque ele está lembrando do fiel Abrão, a qual ele jurou que faria sua descendência sair livre do Egito. E o sol declina, um torpor cai sobre Avrão. E eis o espanto, uma grande treva cai sobre ele, é escuro. Você não tem esperança, você não tem luz, você não sabe, Leomar, aonde tatear, porque você não enxerga nada. Adonai está no controle de toda a operação daquela situação. Ele diz a Avrão: tu saberás, sim, tua semente residirá sobre uma terra não sua. Eles o escravizarão. Eles os violentarão 400 anos, mas a nação a qual eles servirão, eu próprio a julgarei. Em seguida, eles partirão com um grande quinhão, e tu viverás para teus pais em paz, serás enterrado em boa velhice. Olha como ele começa a chamar a atenção para o marco de tempo. No quarto ciclo dos amorreus,
Peraí. No quarto ciclo, aqui retornarão. Sim, até lá, o erro dos amorreus não terá atingido seu ápice. O sol já declina, já está tudo opaco. Eis um fogareiro fumegante. Adonai ilumina a escuridão. Uma tocha de fogo passando entre os seccionados. Este é um sacrifício conhecido como Berit Ben Abetarim. É o sacrifício, o pacto das partes divididas ao meio, que dizia que aquele que passasse entre as duas partes pactuantes e não cumprisse o seu papel no pacto, seria digno de morte. Quem é o primeiro que passa entre as partes? Adonai ilumina o caminho de Abraão para que ele saiba passar pelo mesmo lugar que Adonai passou. Como é que Israel é conduzido na noite de Páscoa para sair do Egito? O sol iluminou de noite para passar? Ou foi o fogo que conduziu Israel a passar? Por que o carneiro não pode ser cozido, não pode ser feito na água? Ele tem que passar ao fogo, porque a marcha de Pêssar é debaixo de fogo. Um fogo que em meio a trevas ilumina o salto para Adonai, Pêssar. A promessa ao patriarca denota dois pontos muito importantes que recordamos durante todo o Seder, sendo a primeira delas a hora e o dia exatos da celebração. Os rabis confirmam que era uma lua nova na noite em que Avram recebe o pacto. Uma lua cheia na noite que Avram recebe o pacto diante de Adonai, porque Pêssar é uma celebração de lua cheia. Abrão recebe o pacto no anoitecer daquele dia, mesmo horário previsto para o sacrifício pascal para seus filhos antes de abandonarem a escravidão. A segunda relação encontra-se no número de animais envolvidos na promessa abrâmica, que é a mesma quantidade de promessas feitas à sua descendência na véspera do Êxodo. Quantos animais tinham? 4. Na verdade eram 5, mas eram 4 sacrifícios, sendo que a metade do quarto sacrifício não foi realizada. Morre o carneiro, morre o cordeiro, morre o cabrito, o novilho, e o pássaro fica de pé. São 4 momentos sacrificiais. A Torá é dividida em sacrifício de holocausto, sacrifício de cereais, sacrifício expiatório e sacrifício de gratidão. É apoiado em Abraão que a Torá se desenvolve nas promessas feitas a ele. Mas olha que interessante, Êxodo capítulo 6, abre lá, versos 6 ao 8. Aqui a casa de Israel ensina isso como um clássico de Pêssar, para mostrar que foram 4 promessas que alinham-se, quando nós enxergamos a Torá por meio do Mashiach, aos 4 eventos realizados entre Adonai e Abrão. Olha o verso 6 de Êxodo 6. Assim diz aos filhos de Israel: eu, Adonai, olha aqui para mim, farei sair dos fardos do Egito. Primeira promessa. Eu vos socorro de sua servidão. Segunda promessa. Eu vos redimo com braço estendido e com grandes penalidades. Eu vos tomo para mim como povo. Eu sou para vós Elohims. Penetrai sim, eu, Adonai, vosso Elohim, que vos faz sair dos fardos do Egito. Eu vos faço vir para a terra de onde levei minha mão, para dá-la a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la dou em herança. Eu, Adonai. 4 promessas a Israel, 4 sacrifícios estipulados para Abraão. Mas aqui ocorre um grande problema. Observe a íntima relação entre o rito sacrificial entre Adonai e Abrão, as 4 promessas de redenção para Israel e a liturgia ajustada na Agadá da sinagoga Rehovot. Presta atenção. Olha como Pêssar é atemporal. Chegou a nós, milhares de anos depois, o mesmo alinhamento. O 4º sacrifício abrâmico não foi consumado. Um animal ficou vivo. A 4ª promessa a Israel vem presa a uma condicionante: penetrai. Um verbo que clama uma ação por parte daqueles que foram contemplados pelas 3 promessas anteriores.
Quando Abraão sacrifica os 3 primeiros animais, ele tinha mais 2 para o sacrifício e um deles sobrevive. Ele faz o sacrifício por ele, mas deixa vivo o sacrifício que caberia aos filhos fazer para aderirem ao pacto. Senão seria muito cômodo saber que o pai Abraão fez e eu não preciso fazer. Como é muito cômodo saber que Jesus fez e eu não preciso fazer. Ele faz por ele, por isso que eram 2 aves. Uma ele carrega sobre ele. A minha adesão eu faço. A adesão dos meus filhos, a segunda ave, fica em aberto para quando eles completarem o seu tempo no Egito, pastor, eles fizessem o seu pacto. Aí Adonai vem no Êxodo 6 e diz: eu farei sair, ele fez sair. Eu vos socorro, ele socorreu. Eu vos redimo, ele redimiu. Eu vos tomo para mim, ele tomou. Mas ele aguarda que nós venhamos e o penetremos em adesão. O mais simples, mais barato, e que quem não tivesse recursos apelaria para este sacrifício para ser inscrito. Da mesma forma, nosso rabino Yeshua nos ensina no ato do rito pascal bíblico que aguardássemos seu retorno para tomarmos a 4ª taça da festa de Pêssah. É o animal que falta se cumprir ainda, porque ele aguarda uma penetração do seu povo após ter feito sair, até após ter socorrido, após ter redimido, após ter tomado. Ele aguarda que ao ser tomado nós venhamos e cumpramos a nossa parte neste rito sacrificial. Ao erguê-la vazia, aguardamos pacientemente o cumprimento do seu retorno. Assim como Abraão aguardou para o sacrifício das aves, e assim como Adonai aguarda a cada um de nós penetrá-lo como seu único Elohim. Lucas capítulo 22, não precisa ir lá não, verso 17 e 18. E tomando o cálice, havendo abençoado o vinho, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Elohim. Existe um tempo a ser respeitado, que nós não podemos concluí-lo por meio de uma distorção do texto sagrado, quando vemos o Messias cumprir plenamente o seu papel em Pêssah. Mas nós fazermos deste cumprimento o nosso salvo-conduto do sacrifício que nós precisamos fazer. Esta é a violência feita a um texto sagrado que não foi adulterado e que, mesmo com as suas deficiências de tradução, não nos conduzem ao erro litúrgico e espiritual que há 2000 anos impera sobre a face da terra. Porque se nós temos a Torá, nós temos o apoio que Yeshua nos ensinou a ter para sabermos como conduzir a nosso relacionamento com Adonai. Observem que as 3 questões giram em torno de um tempo ainda não cumprido, mas que Adonai toma para si o domínio sobre ele no ato da libertação de Israel no Egito. Ele muda o tempo, considerando a humanidade incapaz de ditá-lo, sendo antecipado quando vemos a referência egípcia e babilônica da época. A região da Babilônia nessa época celebrava na tarde, não no pôr do sol, mas à tarde, a chegada de um novo ano. Os egípcios de manhã, Adonai fala assim: eu vou arrancar o Egito da vossa consciência. É na lua nova, é na lua cheia, da noite anterior ao dia 15, ao entardecer, que eu, Adonai, vos arranco do Egito. É muito sério o desvio daquilo que nós fomos educados e ensinados quando nascemos longe da Torá. Eu vou fazer uma pergunta aqui para quem ainda lembra, dos que ficaram com isso mais para trás, e dos mais novos que recém chegaram. Que hora que esconde o ovo da Páscoa para os meninos procurarem de manhã? Já respondi, né? É na hora que o calendário egípcio considera um novo tempo. Ninguém esconde o ovo da Páscoa, Rogério, no 14 de Nisão, pôr do sol. Teve muita gente aqui que escondeu o ovo, sim, para menino procurar. Eu procurei muito ovo da Páscoa no passado, quando era pequenininho. Triste, triste essa história. Adonai, nessa referência de tempo,
traz o ato da criação como base de ajuste ao tempo que viria a reger a casa de Israel. Olha de onde que ele tira esta questão de não vincular a manhã do 15 de Nisan e trazer para a noite da viração do dia. O fato da humanidade moderna da época celebrar a virada de ciclos a cada manhã serviu de mecanismo de afastamento do primeiro princípio bíblico determinado para nós. Qual é o primeiro princípio da Bíblia Sagrada? Gênesis capítulo 1, verso 1 vai dizer assim, ó: no princípio criou Elohim o céu e a terra. É o ato da criação. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Havia luz, trevas, sobre a face do abismo. O espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. E Elohim disse: haja luz, e houve luz. Viu Elohim que era boa a luz, e fez Elohim separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia, as trevas noite, e foi tarde e manhã. O ato da criação se estabeleceu numa noite seguido de um dia. Os egípcios consideravam o dia, que era sucedido pela noite. O que Adonai faz com a cabeça dos hebreus que estavam no Egito? É tarde e manhã. Ele ajusta, pastor, o princípio da Torá para tirar Israel. Porque ali o Egito já tinha distorcido a Torá de Moisés, no seu relato da criação. A referência de início de alguma coisa era vinculada à adoração ao deus Ra, que depois viria a ser Apolo, que é a base fundamental de observância do Natal na era moderna cristã. Está vendo que um deslize no tempo nos faz cair em situações muito delicadas? Um dos problemas que o levita do capítulo 19 de Juízes passou ali foi a retardação de tempo para sair da casa do sogro. Ele foi resgatar uma egípcia, na sua concepção de concubina, que havia adulterado de dentro da casa dos seus pais. Onde ela aprendeu o adultério? É de lá que Adonai arranca a gente. Só que ele sentou à mesa 1, 2, 3. Quando ele parte no escuro. Ele tinha que ter se atentado para a questão de tempo, para não vivenciar. É óbvio que Adonai tinha controle sobre todas as coisas, e ele sabia o que haveria de vir e o desdobramento daquilo. Mas veja que o levita ali sofre também um problema relacionado a tempo. O capítulo 12 de Shemot, o texto aponta para a observância lunar para identificar a noite de Pêssah. Você só identifica a salvação quando você enxerga primeiro a treva. Eu vou ser salvo na luz, pastor? Você está na luz, Leomar, você vai ser salvo de quê? É na escuridão, é no aperto, é no momento de aflição que Adonai se manifesta como luz para nos salvar. A mancha de sangue no umbral das portas, aqui é a conexão com o ensino de domingo de manhã. A mancha de sangue no umbral das portas sinaliza, na terra do Egito, o desejo de liberdade e vida prometida pelo céu. O céu já havia dito: eu passarei sobre a casa dos hebreus que estiverem com a mancha de sangue no umbral, e eu os pouparei. Era uma promessa. O que conecta a promessa com o acontecimento era a mancha de sangue no umbral. Mas era noite. Como que o sangue era visto à noite? Até esse momento, a Torá previa a sinalização entre sangue na terra e lua cheia no céu para anunciar a chegada de Pêssah. O sangue era o marco iluminador dos hebreus para poupá-los da morte promovida pela 10ª praga no Egito. Era um sangue que o céu saberia enxergar para nos poupar de uma morte vindoura sobre nós. O sangue nos umbrais, nos dias atuais simbolizados pela mezuzá na porta, é o fato onde se apoia a relação de tempo com a celebração de Pêssah, visto que o cordeiro pascal tinha um tempo exato para adentrar a casa dos hebreus.
só tinha como ter o sangue manchando o umbral da porta se o cordeiro adentrasse na data exata na casa dos hebreus. A observância de um período previsto na Torá é de suma importância para compreendermos o texto da Brit Hadashah no contexto judaico, o qual o inspirou, e não numa visão desalinhada com a casa de Israel, como é feito nos últimos 2000 anos. O que a palavra do Eterno nos ensina é que, se nós temos a Torá, nós temos por obrigação identificar os sinais deixados na Brit Hadashah para identificá-la com a Torá. Mas é assim que funciona? Ou usa-se a Brit Hadashah, o Segundo Testamento, como base de desafio à existência e permanência de Moisés? Olha a distorção e a violência contra o texto sagrado. Ao invés de nós partirmos do princípio de que a Torá de Moisés está de pé, e eu vou procurar sinais na Brit Hadashah que a identificam por meio daquele que a escreveu, eu pego a Brit Hadashah de forma pontual e busco tornar a Torá anulada por uma distorção do texto escrito. Isto é uma violência que no primeiro dia da semana Adonai nos disse que é como uma mulher violentada sexualmente e contra a sua própria vontade. Pegar o texto bíblico é aquela velha história. Você fala do Shabat com uma pessoa, a pessoa vira e pega um texto de Shabat de forma distorcida na Brit Hadashah para dizer que o Shabat não existe mais. Pega-se a imagem do Messias de Israel, um judeu cumpridor de Torá, e diz que o papel dele foi tornar a Torá obsoleta. Esta é a violência contra o texto sagrado. Não está na tradução a violência. Nós estamos em retorno franco nesta casa há 30 anos, com a tradução do padre João Ferreira de Almeida, e isso não atrapalhou a casa a retornar. Tentaram de tudo quanto é jeito trazer outras traduções de Bíblia aqui dentro, que não são acessíveis à maioria das pessoas, que não são fáceis de se compreender, mas a velha tradução que lá no passado, Jonas, nós usávamos, continua sendo suficiente para nós compreendermos o texto sagrado na sua excelência escrita. É a história da carochinha que tradução de Bíblia do Segundo Testamento vai resolver o problema da adesão à Torá de Moisés. É a história da carochinha. Observa um detalhe no capítulo 12 do Êxodo, verso 3 ao verso 6. Abre aí. E aí, pastor, eu vou fundamentar naquilo que a senhora acabou de falar. A senhora falou de um agradecimento, a senhora falou de uma vitória, de um não desperdício. A senhora falou de uma ordem, como agradecimento a toda a casa, por isso daí aos visitantes que aqui estiveram. Olha o que o texto da Torá vai te fundamentar no que a senhora acabou de falar. Êxodo 12. Ouve a tradução que eu vou fazer aqui, que ela vai simplificar a compreensão. Falai a toda a comunidade de Israel, no 10 desta lunação, que eles tomem, cada homem, um cordeiro por casa de pais. Um cordeiro por casa. Que dia que o cordeiro entra na sua casa antes de Pêssah? No dia 10 de Nisan. Se a casa é insuficiente para um cordeiro, a casa ela é insuficiente para um cordeiro completo, que ele o tome com o seu vizinho próximo de sua casa, segundo o conjunto dos seres que ali habitam. Cada homem, segundo a boca de seu comer, concorrerá ao cordeiro. Será para vós um cordeiro intacto, um macho filho do ano. Vós o tomareis entre os ovinos e entre os caprinos. Será para vós uma guarda, até o 14º dia desta lunação. Toda a assembleia da comunidade de Israel o degolará. Não é a comunidade que degola, é a assembleia.
entre as 2 tardes, entre o 14 e o 15. No jantar do Seder de Pêssar, a abundância abusiva alimentar é um equívoco. A fartura abundante, memorial, uma fraude ao texto sagrado. Visto que o mandamento trata de cada um saber o quanto do cordeiro é capaz de comer. Ou seja, saber pesar e medir tanto a carne quanto a palavra que nós recebemos é tornar-nos capazes de consumir Pêssar. Eu não posso querer comer um cordeiro inteiro se eu não consigo me sustentar com um cordeiro inteiro. Eu vou desperdiçá-lo. Isso significa que o desperdício do alimento na festa de Pêssar, nos dias atuais, significa você não medir aquilo que você pode receber. E aí o que sobrar tem que ser lançado fora. Porque o mandamento diz que a carne dele não sobrará para o dia seguinte. Se a sobrar, incinerá-la-á. Cada um de nós tem que saber olhar para o cordeiro pascal, simbolizado pela refeição da noite de Pêssar, e dizer o quanto eu sou capaz de comer deste cordeiro. Porque o Messias lá na frente vai dizer assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ele está invocando um desejo de vir e comer daquilo que ele representa, daquilo que ele ensina. Mas é minha e sua função, pastor, medir o tanto que eu posso comer deste cordeiro e o tanto que eu posso beber do sangue deste cordeiro. Essa é a preservação do mandamento por meio de um rito não adulterado, conforme o texto ensina. Qual foi uma das primeiras brigas que a casa comprou para ajustar o Seder de Pêssar aqui? Eu não vou nem falar. Eu prefiro que o pessoal que cuida da comida aqui da casa fale. Qual foi? A quantidade de comida que se servia, que comia 1 prato, 2 pratos, 3 pratos, 4 pratos, 5 pratos. Quando nós entramos aqui, já não nos foi permitido, que nós entramos, você lembra que nós celebramos o primeiro Pêssar, eu, você e Andinho, não foi? Nós 3. Teve que fazer um ajuste. O jantar sequer foi servido dentro da casa. A senhora lembra disso? Foi o ano que se comeu do jantar nas casas. E daí para frente se estabeleceu uma porção que não seria desprezada, cada um, que minimamente todos poderiam comer dela. Para você ver que a dificuldade é tão grande, irmãos, que de lá para cá tem 8 anos, fez 9 anos a casa, aqui neste lugar. A luta para ajustar a quantidade. Por isso que eu não fiz... é nem ajustar, é identificar o que nós servimos com o que o rito pascal estabelece. Porque até nisso, pastor, a gente peca. Porque a gente se desidentifica com a quantidade de comida. A gente peca nisso também. Exatamente. É grave. Então, essa questão é... Por exemplo, amanhã nós vamos para outro ambiente. São só homens. Sim. Eu ajustei a vasilha. Eu não vou chegar lá com a vasilhinha que eu sirvo a vocês aqui. Não pode. Não vou chegar. Não pode. Eu não vou fazer isso com uma população o qual está ali, não é verdade? Ansiosa para comer. Porque eles nunca receberam o Pêssar, eles vão querer comer muito do Pêssar. Isso, então ajustamos. Aqui a casa já está habituada a comer exatamente, com porções pequenininhas. Isso. Então não pode sobrar nada. E lá eu tenho certeza que não sobra. O Léo teve um Pêssar, eu quero dizer isso para vocês com toda propriedade. Nós estávamos celebrando um Pêssar na Ilha de Santa Maria. E veio uma pessoa indouta, porque nós não sabemos, nem sabíamos e nem sabemos ainda, estamos aprendendo, mas muito menos naquela época. Veio uma pessoa indouta que eu quero dizer, nunca celebrou Pêssar, celebrar Pêssar conosco. Quando saiu da congregação, eu olho para o portão lá fora. A pessoa está saindo com frutas e frutas, porque nós fazíamos um arranjo imenso de frutas. Com os braços cheios de fruta, a sua mãe levando uma porção de comidas e indo embora. Adonai disse para mim, culpados são vocês. A pessoa estava agindo daquela forma, quem era culpado era a congregação.
Culpados são vocês. Um mês depois o rapaz estava morto. Um mês depois ele estava morto. Isso nunca chegou aos ouvidos de vocês, está chegando hoje. Porque hoje eu tenho pleno entendimento disso. Ele diz, culpados são vocês, porque nós não sabíamos. Então, por isso que eu falo, peça é peça. Peça é peça. Não venha dar ordens humanas sobre peça. Ela é uma ordem divina, por isso que eu falei que ontem tinha a presença perfeita de Adonai, ajustando todas as coisas. O que eu disse para vocês? 2 refeições apenas, foram todas reviradas e descartadas. 2 apenas. 2 apenas. A beleza de observar o cumprimento do rito é nos pequenos detalhes que o rito se expõe. Porque a preocupação muitas vezes é a ornamentação, a preocupação é com uma música muito perfeitamente tocada, cantada. Não. É não desperdiçar o alimento, é saber medir a quantidade, é saber medir o tempo. É nisso que agrada a Adonai, porque este é o rito pascal. 18 minutos do pão no forno, não pode passar 1 minuto a mais para comer asmos durante 7 dias. Não é esse o rito? O detalhe está no tempo que o pão fica exposto, para que não haja fermentação e ele seja considerado uma matzá. Nós não temos como fugir destas pequenas coisas que são elevadas para Adonai, mas que eu acredito que se a pastora Sandra não vem aqui e não passa isso publicamente, que ela observou, 99% de nós não teria se atentado aos pequenos detalhes que tornaram o rito sagrado na noite de ontem. Porque nós olhamos com o olho de quem observa um rito adulterado e não o rito na sua essência. Por isso que a dificuldade da identificação de Yeshua naquele simples rito pascal que ele fez e que 2000 anos é pregado que ele criou uma santa ceia antes de Páscoa. Quando ali na simplicidade, nos pequenos detalhes, nós vemos os marcos de Pessa na era pré-Mishnah. Porque se nós formos querer comparar com o que os pais fizeram, com a mística da Cabala, mais os excessos de tradição, você vai ter dificuldade de enxergar Yeshua nesse meio. Mas se você for na era pré-Mishnah, que denota do século 100 para trás, e olhar a celebração primitiva de Pessa, você vai ver Yeshua ali igualzinho o Êxodo capítulo 12, que é o que nós vamos começar a entrar agora no período da tarde. Rapidinho.
Em relação a essa questão do rito que você bem assimilou, do que Moçambique faz nos dias até atuais, com aquilo que Abrão fez, o Berit Ben Habetarim, ele é um rito de aliança primitivo dos povos que habitavam aquelas terras. Adonai não criou um rito novo ali. Por que ele não faz um rito novo? E as tribos africanas permanecem com tradições milenares que denotam deste tempo abrâmico. Porque Adonai ali anunciava para as nações o juramento a Abraão. Entende? Porque se Adonai faz ali um ritual sagrado entre ele e Abraão, particular da parte de Adonai para com Abraão, os vizinhos que contemplariam este ato não saberiam reconhecer a perenidade dele. Então ele pega uma tradição considerada pagã daquela época, e pela sua presença ele faz ela ser conhecida publicamente para que universalmente as nações soubessem: eu fiz um pacto com um homem chamado Abrão. Entendeu? E este pacto ele é inquebrável, como ele vem trazendo sobre Abraão. Este é o motivo dele ter usado o rito das partes separadas ao meio, para tornar universal a concepção de que ele levantou um homem para remir a humanidade, e que seria um descendente de Abraão que faria isso daí, por meio de Yeshua HaMashiach, no caso, um entendimento que chegaria mais à frente. Esta identificação do texto sagrado, que nós vamos começar a abordá-la no período da tarde, no texto de Lucas, no texto de João, ela parte do princípio daquilo que foi ensinado no domingo pela manhã. Êxodo 12, versículo 46 e 47. Ele será consumido em uma casa, não fará sair carne para fora da casa, e não quebrareis nenhum osso, toda a comunidade de Israel fará. Este osso não quebrado, que é proibitivo no rito de Pêssah sobre o animal que seria consumido à mesa, é o símbolo da identificação permanente, com ares de identificação genética de um povo com aquele que o criou. É isso que foi ensinado no domingo. Quando você bota a solidez de um osso, ela está ali para estabelecer que aquilo que está à mesa não se quebrou, não se quebra e não se quebrará, porque o dono do pacto disse que não se quebrará. Os ossos de Yeshua tornam-se inquebráveis no ato da sua morte. Os vizinhos de cruz tiveram seus corpos quebrados, fraturados. O Messias de Israel não. Ele só teve o seu corpo perfurado e sangue emanou dele. Como o cordeiro ali era degolado e um sangue emanava do cordeiro. E dentro deste aspecto que nós vemos de identificação, ele é uma particularidade divina de identificar-se com a sua criação. A opção por retirar a costela de Adão para dar a Rava no ato da criação da mulher é a opção de um símbolo inquebrável do relacionamento entre homem e mulher, simbolizado entre Adonai e o seu povo. Não se quebra, porque foi tirada inteira a costela de Adão para que se formasse Eva. É do osso que se forma. É da identificação de um ser para com o outro que se gera uns descendentes e um povo. Jacó disse: eu vou morrer no Egito, mas eu quero ser identificado com a terra a qual Adonai me deu. Então os ossos dele são transportados. José pega carona nessa concepção e diz: daqui a 400 anos, quando vocês nos tirarem de lá, carreguem os meus ossos com vocês. É por isso que esta identificação entre o que te cria e o que é criado, ela se torna violada quando Adonai diz: vai na sepultura e arranca os ossos de lá. Porque é por meio do osso que Ezequiel 37 vai dizer que um povo será reconstituído a identidade para que haja um reino messiânico estabelecido. O Vale dos Ossos Secos de Ezequiel, capítulo 37, trata de ossos que se preservam na terra para formar dali um corpo sólido que se identifica com aquele que te deu vida e que te ressuscitou. Mas também, se esta sepultura for violada, este osso está sendo automaticamente quebrado e te desconecta desta relação de cunho genético, intimamente espiritual, traduzido pelo osso do Cordeiro Pascal na nossa mesa de Pêssah. À tarde nós vamos entrar a partir deste momento, porque quando nós olhamos que 2000 anos de ensino,
adulterado, violentando a sacralidade textual, o sopro sagrado hoje nos conduz a enxergar e a falar sobre esta identificação. Que esta casa já enxerga esta questão há alguns anos é fato, mas nunca houve uma autorização para um confronto direto. Quando saíres à batalha, ao combate contra os teus inimigos e vires ali uma mulher cativa, é daqui que é o nosso ponto de partida à tarde. Este é o confronto autorizado que foi avisado no domingo de manhã. Haverá um confronto, mas haverá ali também alguns pelos quais serão despojo de guerra e que se tornarão legítimos se aderirem àquele propósito daquele que te a fez remida no cativeiro de batalha. Shabbat Shalom, Hag Pesach Sameach.